Caros alunos, boa noite. Nós vamos estar iniciando hoje, retomar as aulas de comandos elétricos. O propósito dessa disciplina é a parte de integração de comandos de máquinas elétricas, de equipamentos eletromecânicos, o controle de processos industriais, e nós tivemos aí um interrompimento em virtude do isolamento social, o qual foi imposto pela pandemia do coronavírus, tá? Então, dessa forma, eu queria deixar bem claro para vocês que as aulas do curso de eletrotécnica, né, do próprio eletrotécnica, a própria eletromecânica, não se torna-se cursos à distância, tá? O curso ele é presencial. Porém, hoje a gente vive um estado de emergência dentro do nosso país, onde que está sendo se impedido a aglomeração de pessoas, né? Uma das imposições feitas pelo presidente, governador e prefeito. E por este motivo, para manter a escola no cotidiano de vocês, optamos em estar passando um conteúdo à distância, tá? Esse conteúdo, vocês vão observar que cada professor deve interagir com um canal de comunicação um pouco diferente. Esse foco, né, dessa diversificação, que para nós também, professores, estamos passando por um período de adaptação. Então, eu queria pedir a compreensão de todos vocês com relação a isso e que nos ajude a acertar, tá? Nos ajude a acertar e a gente buscar um novo caminho para que a gente consiga manter o ementário do curso. Ainda não se sabe a questão de reposição de aula, existe um cenário ainda no aspecto de legalidade de como ficariam as questões dos cursos técnicos e dos cursos superiores, em que os módulos são semestrais, porque a gente viu alguma coisa com relação ao Estado, né, à Secretaria de Estado de Educação, em que ela pretende reduzir os dias letivos, porém a carga horária ela permaneceria a mesma. Então, a gente vê uma movimentação de alguns governadores que dá-se a sensação de que a gente vai ter ainda pelo menos alguns meses ainda com relação a esse isolamento social. A gente viu o governo de São Paulo, por exemplo, então colocou de férias, né, o corpo docente e os alunos nesse período e estão criando aplicativos de celular e compraram algumas horas dos canais da TV Cultura para transmitir as aulas. Então a gente vê todo um aparato e uma montagem, né, estratégica do governo para garantir uma carga horária do sistema educacional. Então é novidade, tá? O que a gente está passando é algo que ninguém imaginava. Então isso é uma novidade para todo mundo e é importante que vocês caso venham fazer, façam críticas de forma consciente, tá bom? Porque o acesso a esses conteúdos que nós estamos passando para vocês, a gente está utilizando a própria estrutura de casa para estar desenvolvendo esse trabalho. Caso vocês, a gente falando como coordenador do curso de eletrotécnica, caso vocês percebam de que não está sendo interessante, não está sendo proveitoso, de fato, não está alcançando o objetivo de ensinar o conteúdo do curso, vocês têm que falar e têm que me retornar isso aí, tá bom? Eu quero passar agora um pouco para vocês orientações, tá? De como a gente vai proceder nessa disciplina. Eu estarei enviando apresentações narradas como essa que você está recebendo agora, todos os dias nas nossas aulas presenciais e horário. Eu não estou usando outra plataforma no momento, tá, de contato ao aluno, por quê? Nós estamos numa fase de adaptação e eu não quero complicar a vida de ninguém. Então, o WhatsApp, todos os alunos possuem no celular. É um canal de comunicação que todos vocês têm, todos possuem. Então, nós vamos interagir pelo WhatsApp neste momento. Não vou criar nenhuma outra plataforma, tá, para envio dessas aulas. Vou estar mandando essas aulas. Eu vou mandar um link do YouTube. Vocês vão acessar o link do YouTube e vão assistir as minhas aulas. As dúvidas eu vou estar online pelo WhatsApp.
e vou estar respondendo, tá? Vocês podem mandar gravações via áudio, que fica mais rápido da gente interagir. Então vocês mandam no grupo que foi criado da minha disciplina, o áudio, e nós vamos comunicando e tirando as dúvidas. Mais para frente a gente pode estar assim, eu quero perceber, né, quero questionar vocês também, que vocês têm, todos têm computadores? Tá? Uma pergunta, todos vocês têm computadores e acesso à internet em casa? Por que essa pergunta? Porque a gente pode utilizar outras plataformas, tá bom? Outras plataformas. É, Na última aula, poucos alunos pegaram o software, que é o nosso software de simulação. Ele será primordial para a execução dos nossos trabalhos e entendimento do conteúdo. Tá? Eu peço que vocês busquem esse link na internet e baixem o CAD Simulink, ok? Mas vamos continuar aqui vamos continuar aqui a orientação. Como será a nossa avaliação? A avaliação ela vai ser de forma remota e a cada atividade que eu passar, eu vou estar orientando no momento do envio. Como já tinha falado, peço por desculpas, né, pela qualidade da forma, porque o áudio provavelmente vai sair com certo ruído, alguma interferência, mas o meu objetivo aqui é tentar passar e voltar ao andamento da nossa disciplina de comandos elétricos no curso de eletrotécnica, né, para vocês que são alunos do terceiro período de eletrotécnica. Eu pretendo fazer agora uma revisão com vocês do conteúdo que foi visto do dia 2 de fevereiro até o 18 de março, que foi o nosso último dia de aula. Nesse período, né, nós tivemos então uma aula introdutória sobre simbologias elétricas, diagramas, o qual passei uma apostila. Essa apostila agora será de forma fundamental para acompanhamento e de material de apoio para vocês em casa. Nós vimos a parte, né, nós fizemos algumas aulas práticas para entendimento da interface daqueles componentes elétricos, que são os contatores, as botoeiras, né? Então a gente começou a entender um pouco essa lógica de comando e o diagrama de força, através das aulas práticas. E fizemos algumas simulações computacionais. O objetivo da simulação computacional, como foi bem visto, né, é o esclarecimento do comportamento dos contatos normalmente aberto e fechado, que vão se interagir conforme a necessidade de acionamento de um equipamento, e vai ter o resultado do controle que se necessita aquele processo industrial, né? Consiste o processo do próprio equipamento. Então vamos começar com a nossa revisão. A gente sabe que comandos elétricos é um conjunto de materiais que compõem. A gente tem borneiras, tá? Bornes, chaves seletoras, sensores fim de curso, botoeiras, pentes de botoeira, caixas de comando, pedaleiras, contatores, temporizadores, encoders, enfim. O que faz a disciplina de comandos elétricos é interagir todos esses comandos, todos esses componentes para acionamento de um equipamento. Esse é o propósito da disciplina de comandos. Botoeiras. Botoeiras é um dispositivo de acionamento cuja função é ligar e desligar. As botoeiras, a gente tem dois tipos: as botoeiras de retenção e as botoeiras sem retenção. Nas nossas aulas eu expliquei a diferença entre elas, né? A botoeira com retenção, basta nós imaginarmos o aparelho eletrodoméstico de nossas casas. É aquela botoeira onde vai ser pressionada e ela vai se manter na última posição que ela estiver. Então, se eu liguei, eu solto o botão, ele permanece na função ligada. Se eu pressiono novamente, ele retorna para a posição desligada. E assim ele fica até ser novamente pressionado. Agora, o botão sem retenção, que são os botões utilizados principalmente nos comandos elétricos, em virtude de uma exigência da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR12, os botões não podem ser de retenção. Por quê? No momento que o acionamento de emergência desses botões venha a ocorrer, fica fácil a desenergização do equipamento, tá?
Então, nós não utilizamos botões com retenção para acionamento de equipamentos e de máquinas. Então, as botoeiras. As botoeiras elas têm o contato fechador, também chamado de ligador, é mantido aberto por ação de uma mola e se fecha enquanto acionado. Como a mola o mantém aberto, é ainda denominado normalmente aberto. Então a gente chama de NA ou no inglês NO. Chave de impulso, né? Então a gente tem aqui, olha, a questão do botão desacionado, ele é normalmente aberto. Quando ele é pressionado, ele se torna normalmente fechado. E o botão NF, ele está normalmente fechado e quando ele é pressionado, ele se torna-se normalmente aberto. Então, o abridor, ou seja, é aquele que tem a função de ligar, é mantido fechado por ação de uma mola e se abre quando acionado. Como a mola o mantém fechado, é chamado também de normalmente fechado, ou NF. Em inglês, NC. Então, as botoeiras, né, como a gente já tinha falado, que a gente tem uma botoeira tipo cogumelo, que é uma botoeira de emergência. Tá? Então, geralmente as botoeiras de emergência, elas possuem dois contatos, tá? O 13, o 14, 11 e 12. Eu quero que vocês lembrem que toda terminação onde eu tenho o número 3 e tenho o número 4 é a parte de numeração que identifica que esse contato é um contato aberto. Toda vez que vocês estiverem nos terminais dos números 1 e 2, eu quero dizer que esse contato é fechado. Tá? Então aqui eu tenho um borner, olha só, esse borner aqui é um borner normalmente fechado, tá? Porque se a gente observar, há uma continuidade, né, da linha amarela, olha, da figura, entre os dois contatos, entre um borner de entrada e um borner de saída. A parte de baixo já também indica, né, o outro contato, que é o contato 13 e 14, um contato normalmente aberto. A gente observa que a sequência há um interrompimento nesse contato, então a gente identifica que esse aqui é um NA. Ao pressionar o botão, o que acontece? O que era normalmente aberto vai se fechar e o que era normalmente fechado vai se abrir. Então a função dos botões é justamente essa, né? Criar comando para acionamento do equipamento. Então a gente tem aqui os botões com retenção, bloco de contato e aqui o botão sem retenção. Lembrando que nós encontramos também botão sem retenção de vários formatos, tá? O que são os contatores? É formado basicamente por um eletroímã e um conjunto de chave operando pelo fluxo magnético do eletroímã quando energizado. Então, o funcionamento do contator, ele é eletromagnético, tá? Quando os terminais do eletroímã que são identificados pelas letras e número A1 e A2 ou A e B são energizados, existe o fenômeno de criar-se um campo eletromagnético naquela bobina e essa bobina vai fazer com que esses contatos se movimentem, tá? Esses contatos vão se movimentar. Então, os contatos principais são mais robustos e destinam-se a comandar altos valores de corrente, tipos de motores ou outras cargas. São sempre do tipo normalmente aberto. Então, os contatos principais do contator é aquele contato onde vai receber a corrente nominal do equipamento, que vai ser um motor elétrico ou uma válvula. Tá? Então, quando a gente fala em contato do contator, a gente tem os contatos principais e tem os contatos auxiliares. Os principais é que irão receber os condutores do circuito de força. Chaves auxiliares, ou seja, são os contatos auxiliares. São bem menos robustas. Por quê? Porque eles não precisam de estar subindo o valor da corrente nominal do equipamento. Podem se comandar outras chaves magnéticas, ou seja, são capazes de criar intertravamento entre outros contatores.
Então a gente fez esse tipo de simulação dentro computacional lá no laboratório nosso de informática, né, onde a gente cria outras bobinas, né, outros contatores, em que contato de um contator vai realizar o comando de um outro. Além também do sistema de sinalização. Toda vez que eu quero sinalizar a operacionalidade de uma máquina, eu vou inserir lâmpadas de sinalização no meu painel. Então, se eu quero inserir essas lâmpadas, eu uso esses contatos auxiliares, normalmente aberto e normalmente fechado. Lembrando que as terminações também, 1 e 2 para contator, indica normalmente fechado, e 3 e 4, as terminações dos números dos contatos auxiliares dos contatores, indicam um contato normalmente aberto. Tá? Então, toda vez que nós vamos desenhar ou elaborar o circuito de comando de uma máquina, é extremamente importante a inserção da numeração, porque para o eletricista força e controle que for realizar essa montagem, ele simplesmente vai identificando o nome e o tag daquele componente elétrico e se é um contato normalmente aberto ou se é um contato normalmente fechado. Então, 1 e 2 e 3 e 4 já se sabe identificar qual que é o tipo desse contato auxiliar. Então, aqui está os contatores, né? Então, nós tivemos uma aula prática de apresentação desses componentes elétricos. Então, não sei se vocês lembram, aqui a gente tem os contatos principais, que é resposta aqui, ó, inscrito aqui na linha 1L1, 3L2, 5L2, 2T1, 4T2 e 6T3. Isso aqui são os meus contatos de força. Eles sempre serão normalmente abertos. O contator, olha, nos traz aqui este modelo, o 13 e o 14. Isso aqui é um contato auxiliar, tá bom? 13 e 14, se nós lembrarmos da explicação do último slide, nós temos aqui o primeiro contato auxiliar deste contator é um contato normalmente o quê? Aberto, porque é terminação 3 e 4, tá? Então aqui a gente tem, olha, um outro modelo de contator, onde que a gente verifica os terminais de conexão A2 ou A1, A2, aliás, desculpa, perdão, A2 desse contator. Existem vários modelos. Esse modelo aqui, por exemplo, ele permite inserir uma expansão de contatos auxiliares, tá? Então a gente pode inserir vários contatos auxiliares. Esse modelo aqui, olha, já nos aparece aqui os contatos de força estão aqui e aqui uma sequência de contatos auxiliares. O funcionamento então desse contator. Então aqui a gente tem um desenho que a gente chama de uma vista explodida desse equipamento. Então sempre que a gente for representar um contator, a gente tem aqui, olha, A1 e A2, quer dizer que é aonde vai ser energizada essa bobina, para justamente fazer funcionar esse eletroímã, tá? A gente tem um núcleo de magneto móvel e o núcleo de magneto fixo. No momento que a gente interagir, alimentar essas bobinas, né? Que a gente tem a bobina aqui, ó, eletromagnética. Então, a gente alimentar essa bobina eletromagnética, o que vai acontecer? Elas vão ser atraídas. A móvel irá, a fixa irá atrair a móvel. Quando isso acontecer, esses contatos vão se fechar. Então, o contator ele tem esse princípio, é um princípio eletromagnético, aonde quando eu energizo a minha bobina, os contatos vão, né, o núcleo magneto fixo atrai o núcleo magneto móvel, então eles vão se unir e esses contatos, olha, contato móvel, observem que há uma interligação dessa haste no magneto móvel aos contatos, aos bornes, né, onde eu vou alimentar meu condutor. Aqui chega um cabo, sai o cabo, sai um condutor elétrico. No momento que energizou, movimentou, esse ponto de contato vai se fechar, esse ponto de contato vai se fechar
e eu vou ter o acionamento do meu equipamento ou a sinalização, né? Depende se é um contato auxiliar ou se é um contato de força. Então aqui nós temos, olha, os contatos fixos, a gente tem o envolto, ele tem a responsabilidade de criar uma extensão de arco elétrico, que nós vamos observar o seguinte: o contator ele vai trabalhar sempre em carga, os circuitos de força, né? O motor vai ligar e vai desligar, então eu vou ter abertura e fechamento desses contatos. Quando você observa uma seccionadora abrindo, geralmente você vê um centelhamento, você vê como se fosse um raio se deslocando. Aquilo ali a gente chama de, né, é o arco elétrico, é o momento quando a corrente elétrica ela rompe a rigidez dielétrica do ar. No momento que ele rompe a rigidez dielétrica do ar, passa-se a conduzir eletricidade. Então, para evitar danos e para evitar risco ao operador e danos materiais ao painel do equipamento, os contatores vêm com uma câmara de extinção a arco, ou seja, esse centelhamento ele fica retido dentro do próprio contator. Tá? Isso é uma questão de segurança que é imposto pela norma de fabricação desse tipo de componente para comandos elétricos. Então a gente tem a bobina, o núcleo fixo, o núcleo móvel e o conjunto de contatos móveis, ou seja, é aqui que é onde a gente vai estar observando aquele estalo, né? Aquele clique quando faz com que essa bobina é acionada, a gente percebe aquele barulho que está tendo contato, ou seja, um contato repentino, a gente escuta até um estalo em que está fechando esses contatos que eram abertos. E quando a gente desenergiza, os contatos retornam para a posição natural e retornam à sua posição natural e fazendo a sinalização ou desligando o equipamento, conforme o intertravamento pré-definido no projeto da sua máquina. Então, uma vista um pouco melhor, a gente pode observar a parte, o núcleo, tá, de eletromagnético, os nossos contatos, tá, os contatos móveis. Aqui nós temos os bornes de força, o contato auxiliar, né? Aqui a vista ela rompe para abrir esse elo de contato, mas a gente vê o borne auxiliar aqui de 14. Nós temos a câmara de extinção a arco, ok? Aqui, ó, câmara de extinção a arco indicada aqui. E a identificação do nível de tensão e frequência de funcionamento dessa bobina, tá? Quando você energiza, e eu percebi que alguns alunos fizeram o circuito deles de comando e pegaram contatores de tensões diferentes, ou seja, alimentaram contatores que eram 220 em 127, vocês observam que ele não funciona. Ele costuma querer fazer o atracamento desses contatos, ou seja, de unir os contatos, você escuta ter um zumbido, né? Um zumbido, e ele não consegue interagir com o contato, tá bom? Os contatos não provocam o funcionamento correto dos contatores. Eu quero mostrar para vocês aqui nessa simbologia que é uma revisão do que nós montamos na nossa aula prática. O que nós montamos na nossa aula prática foi uma partida direta. Essa partida direta, não sei se vocês estão lembrados, o que nós fizemos? Nós pegamos um disjuntor para o circuito de comando e pegamos um disjuntor para o circuito de força. Então aqui a gente tem dois circuitos, olha, o circuito de comando, aonde todos os nossos elementos finais, né, iniciais, terminam na bobina de um contator, onde, lembra que eu falei que o eletricista força e controle é importante para ele o tagueamento dos componentes? Olha aqui a bobina C1. Aonde a bobina C1 está? A bobina C1 ela está aqui, olha, justamente para acionamento do motor. Então aqui, ó, o circuito, os bornes 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 do contator faz com que
Ao ser energizada a bobina, ela vai se fechar e esse motor vai entrar em operação. Então, o que nós fizemos? Olha, nós temos aqui o uso de um sistema de fase e neutro. O neutro conectou-se direto à bobina 2 e a fase ela foi seccionada ao longo dessa linha de comando, tá bom? Então, olha, eu liguei o disjuntor. Observem que a linha se tornou amarela. Então, eu estou com um nível de tensão até esses pontos aqui, olha. Então, tem um nível de tensão em todos os pontos que estão amarelos. Aqui está representando um disjuntor. Aqui nós temos um relé térmico que eu vou explicar na próxima aula. Aqui eu tenho uma botoeira, olha, normalmente fechada. Uma botoeira normalmente fechada, ela funciona como uma botoeira que vai desligar essa máquina. E aqui eu tenho uma botoeira normalmente aberta, olha, NA. Uma botoeira NA, eu vou desligar esse equipamento. Então vocês vão observar que ao pressionar esse botão, a corrente elétrica vai passar aqui, vai acionar C1. C1 tem um selo. Olha só, em paralelo com o botão, eu tenho um selo com contato auxiliar 13 e 14. Esse contato auxiliar, ele vai permanecer com que esse equipamento fique ligado. Para desligar, eu vou apertar o botão desliga, que é um botão normalmente fechado. Então, vou pressionar o botão. Observem que meu motor entrou em operação, tá? Automaticamente, olha, meus contatos se fecharam e o meu botão entrou em operação. Então aqui, ó, está mostrando a do relé de proteção, mas isso aí a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? O objetivo nosso aqui é justamente estar mostrando para vocês o diagrama de força e o diagrama de comando, tá? Novamente, acionei o disjuntor, acionei o meu motor, se energizou, fechou o celo, ó, desliguei, ó, liguei novamente, vou ligar novamente, fechou o selo, meu motor entrou em operação, tá bom? Vamos fechar aqui. Bem, chegamos no final da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham relembrado dos conceitos vistos, né, de forma presencial. Eu peço que vocês leem a apostila, os tópicos que aqui foram apresentados. Amanhã continuaremos com a nossa revisão, tá bom? Continuaremos com a nossa revisão e devo passar para vocês o cronograma nosso de trabalho, tá? Uma boa noite, muito obrigado. Estou aqui disponível para atender as dúvidas. Um abraço.